Começando uma produção belíssima por aqui, olha aqui, meninas. E é claro, antes de começar essa produção, na verdade, eu já comecei os detalhes dessa produção que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas eu já vim logo do início mostrando tudo certinho para vocês o que eu quero fazer por aqui. É uma encomenda linda, maravilhosa, e as cores, ó, vermelho com branco. É claro que da agora para frente sempre vai ter aqui, né, essa paleta de cor em alguns vídeos também, porque sempre eu estou fazendo, né, produções desse tipo. E não é o Maravilha, tá? E se fosse o Maravilha, com certeza ali, ó, seria branco ou cru. Seria cru e não branco, né? A não ser que a cliente mudasse de ideia, né? Mas enfim, não é o Maravilha, né? Aquele lindão aí que vocês sabem que é, assim, o... né? É como se fosse uma peça chamariz aqui do ateliê, porque vende bem aqui, mas não é peça chamariz, e sim, é um jogo muito lindo, elaborado, que as clientes gostam bastante, principalmente completo 5 peças, né? Então eu já estou aqui na minha, né, produção, e é claro, antes disso eu vou mostrar para vocês. Aqui está a minha agulha, né, aquela guerreira de sempre que a gente está sempre trabalhando. Então essa agulha eu gosto bastante, ela é a agulha 3,75, e aqui a minha tesourinha de arremate que sempre ficam juntas. Essa duplinha aqui não pode separar jamais. Sempre tem que ficar aqui juntinho pra gente dar continuidade aqui nas produções, e sempre que eu precisar de uma tesourinha, está aqui sempre por perto, isso mesmo. Então aqui, meninas, vou afastar aqui meu arranjo e mostrar pra vocês o branco que eu vou utilizar. Na verdade, eu já tenho uma sobrinha dele aqui e já vou eliminar aqui nessa produção, que é esse aqui, ó. Olha aqui, ó, como eu compro sempre do mesmo lote, então, enquanto eu vou tendo do mesmo lote, fica fácil. Assim, eu elimino o cone e depois eu passo pro próximo, ó, tá vendo? Eu já ia começar aqui essa produção, falei, não, vou iniciar essa gravação mostrando pras meninas tudo que eu estou produzindo por aqui. Olha que vermelho lindo, meninas. Inclusive, né, tô pedindo mais, porque o vermelho aqui agora pra frente, o vermelho aqui, sabe, tá em todas. Então, vou mostrar aqui pra vocês o vermelho que eu tenho aberto, olha aqui, ó. Tá? Esse vermelho aqui, ó, vou ampliar aqui mais a câmera para vocês. Esse vermelho aqui, meninas, eu usei ele nas flores. Lembra que eu fiz as flores do Maravilha? Pois é, eu já peguei, tornei fazer de novo, do Maravilha de novo, outras flores, tá? Tá ali separada, guardadinhas, e me sobrou isso aqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar e já começar essa produção aqui, é claro. Só que essa produção começa com o branco, o vermelho é pro final. Mas eu vou mostrar o que eu tô fazendo por aqui, meninas. Esse joguinho sempre passa um tempinho ou outro, eu sempre estou fazendo, porque minhas clientes pedem muito, e é uma coisa que eu falo pra vocês, eu não divulgo, mas na Shopee, tem as fotos lá, então acabo vendendo. Olha aqui, meninas, olha isso, é o jogo de corujinha, olha aqui, vou mostrar aqui pra vocês um detalhe que eu faço com os olhinhos, ó. Olha aqui, ó. Tá assim, meninas, mas não tá embolado não, só tá juntinho. Como uma mão só, fica difícil separar, né? Mas enfim, olha aqui, ó. Eu já deixo o fiozinho aqui, ó. Isso aqui eu não trouxe pra mostrar pra vocês, né? Não trouxe, mas depois eu mostro pra vocês. Mas esse aqui é amigurumi. Olha como é que fica delicado. Então, quando eu coloco aqui, ó, olha a delicadeza que dá. Olha pra isso, ó. Tá vendo? Fica muito delicado. É claro que assim, com a mão só, vocês não conseguem ver muito detalhe, né? E aqui, meninas, é amigurumi, ó. Tá vendo que coisa linda? Amigurumi também. Então, minhas cabecinhas aqui já estão prontas, ó. Eu fiz as 3, olha aqui. Falta arrematar, né, meninas? Ó. Fiz as 3, ó, tá vendo? Porque é um joguinho de banheiro 3 peças lá da Shopee. Então, eu vou estar fazendo aqui. Agora, falta o quê? Pra mim, meninas, o mais chatinho mesmo é fazer as cabecinhas. Seriamente pra vocês. O chatinho é fazer as cabecinhas. Então, eu começo pelo chato primeiro, pra depois ir pro lado bom. Então, eu faço aqui as cabecinhas, ó. E depois, eu vou e começo a minha produção, que é no branco, tá vendo? Aí, eu vou e faço os peitos da coruja, que é bem fácil. Inclusive, meninas, pra você que não gosta de colagem, eu fiz a videoaula de um tapete coruja. Eu não fiz o jogo todo, só fiz o tapete só, mas através do tapete você consegue fazer o jogo todo, porque, por exemplo, a receita que eu uso para fazer uma peça dessa aqui, eu faço todas. A diferença é no final do peito da coruja, que eu deixo aberta, caso se for para fazer o pé do vaso com abertura, eu não fecho, entendeu? E aí é a mesma coisa, a receita é a mesma. Então, meninas, ele não tem cola, não é colado, é feito com o próprio crochê assim, ó, em volta da peça. Só que esse anúncio já estava lá na Shopee e é com colagens, então eu sempre mantenho a forma que o cliente viu lá, entendeu? Mas depois eu vou trazer para vocês produções de coruja sem a colagem, para vocês verem como é que é muito bom de fazer, simples, né? E tipo assim,
ajuda bastante para quem não gosta de ficar com aquele processo de colar, não é verdade? Pois é, meninas. Então, aqui, ó, já tá aqui minhas 3 cabecinhas, como vocês viram, ó. Eu vou adiantar aqui minha produção. Nesse exato momento, eu não vou arrematar aqui agora, tá bom? Eu vou arrematar depois, porque eu quero adiantar minha produção, porque tô com muitas produções por aqui e eu tava aqui com 3 produções em andamento. Tava com produção do Maravilha, tava com essa produção aqui, tô com outra produção do outro jogo ali. Então, tipo assim, meninas, eu fico muito produtiva. Quando eu canso dessa produção aqui, eu vou pra outra. E aí, quando eu vejo, eu finalizo tudo. E é assim que eu tô fazendo, sabe? Depende do meu dia. Tem dia que eu pego do início ao fim, termino logo. E tem dia que eu vou pegando uma produção, pego na outra. E aí, naquele dia, eu finalizo a que tá mais próxima para finalizar. E depois dou continuidade nas outras, né? Mas é assim que tá acontecendo por aqui. O que importa é que a gente tem que sempre fazer de tudo, né? Trabalhar da melhor forma possível para ser mais produtiva, principalmente agora que estamos numa época agora que as pessoas chamam mais, vem mais encomendas, vem mais pedidos. Para você que trabalha com encomendas, né? Eu trabalho com encomendas mais as peças que eu mesma divulgo, tá? Eu pego a encomenda do que eu mesmo divulgo. Por exemplo, isso aqui eu peguei da coruja, eu divulguei a corujinha? Não, aqui nas minhas outras redes sociais não. Mas lá na Shopee tem a loja da corujinha. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo para vocês o anúncio da corujinha para você ver. Sempre eu tô vendendo um joguinho por lá. Até o jogo com fantasia, meninas, foi sucesso lá. Dá uma olhadinha lá pra você ver no anúncio. Então, sempre eu tô fazendo um joguinho aqui, um joguinho ali. Sempre que pede por lá, eu estou fazendo. E esse aqui é mais um que eu vou estar enviando, né? Então é isso, meninas. Eu vou dar aqui uma adiantada. Já aproveita se você não curtiu esse vídeo. Já curte. Se você é novo aqui no canal, já aproveite, já se inscreva pra não perder nada que eu postar por aqui, tá bom? Talvez você já me acompanhe há mais tempo, mas nesse canal aqui você é nova. Então aí às vezes você acha que você já é inscrita e não é. Então se inscreva, tá bom? Pra não perder nada que eu postar por aqui, tá bom? Meninas, voltando aqui eu estou fazendo, ó. Tô fazendo aqui o corpinho da coruja. Tô fazendo aqui. E aqui assim, meninas, depois que você pega aqui, ó, você vai direto. Você vai direto. Quando você vai ver, você já tá longe, ó. Você já tá longe. Por quê? Porque é só isso aqui, ó. Só correntinha, ó. Olha aqui. Só correntinhas, né? Você vai fazendo e aí você vai diminuindo. Quando você vai ver, a coruja tá lá embaixo. Já diminuiu já bastante. E aqui tem o pé do vaso, né? E aqui, ó, quando eu mostrei pra vocês, as cabecinhas, eu acho que quando eu mostrei, as cabecinhas não tava já colocada, né? Já tava arrematada aqui, ó. Arrematei, ó. Tá vendo? Arrematei todas 3, ó. Arrematei todas 3 e aqui tá tudo arrematadinho, ó, tá vendo? Só tá faltando eu colocar a cabecinha. Então, só tá faltando eu colocar o olhinho aqui, ó. Só tá faltando eu colocar isso aqui. Por que que eu não coloquei aqui ainda, ó? É porque eu vou deixar na hora que eu terminar as peças, eu já faço a colagem e já colo. Isso mesmo, já faço. Na hora que eu terminar as peças, quando eu for fazer a colagem da cabecinha, unir a cabecinha aqui, eu já colo aqui, ó. Assim adianta o meu trabalho, eu fico mais rápida. Mas aqui as cabecinhas já tá pronta, ó. E assim adianta muito, meninas. Então, o que que faz adiantar o seu trabalho se você não gosta de fazer determinada peça ou se você tem dificuldade com alguma peça do tipo em questão, porque tem detalhes. Você começa com a parte que é mais difícil primeiro. Eu sempre faço isso. Aí agora, ó, eu vou fazer todos esses peitinhos da coruja, né? Esses moranguinho, parece um morango, né? Vou fazer todos eles e depois eu vou passando o vermelho. Quando passar o vermelho, pronto, você já tá quase terminando, porque o vermelho é algumas carreiras de leque e leque é muito bom de fazer, pelo menos eu acho, eu gosto de fazer. Então, vai ser bem prático, né? Eu acho que o que mais demora em um jogo como esse é só as cabeças mesmo. As cabecinhas, porque às vezes você não gosta de fazer, aí você fica assim, você fala assim, não sei o que e tal, e, né? Então, eu acho que vale super a pena quando você adianta aquilo que você acha que é mais difícil, né? Aí eu tô aqui, quero fazer essa encomenda, né? Tô aqui hoje já adiantando, eu quero terminar, por quê? Porque já tô querendo pegar em outra produção. Eu tô pegando em outra produção aí, quero pegar em outra produção, e eu não pego em muitas produções ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, no máximo 3. Aí depois que eu finalizo, aí eu vou e volto e pego em outra coisa. Então eu quero terminar esse joguinho aqui, primeiro porque eu quero enviar, primeiro porque eu quero receber o dinheiro também. Quanto mais rápido você envia, mais rápido você recebe, né? Vai relevando a minha voz fanha aí, tá? Tem hora que esse horário assim, ó, aí a minha voz fica um pouco fanha, mas também porque eu tô recuperando, né, da gripe, né? Então, é sobre isso, né?
Às vezes a voz fica ruim mesmo, mas a gente tem que trabalhar, tem que mostrar nossas peças, tem que vender. Então a gente não pode parar. Só quando a gente tá bem ruinzinha mesmo que a gente tem que dar uma pausa, né? A gente tem que respeitar, né, o nosso corpo, né? Se pede para parar um pouco, a gente tem que parar. Mas se tá dando para trabalhar, a gente trabalha, né? Então eu tô aqui fazendo, adiantando, né? E eu cedinho, eu já estava terminando aqui a minha outra produção, e aí depois eu falei assim, depois que eu terminar, eu já volto para essa produção aqui. E assim vamos indo, meninas, vamos indo, fazendo as peças, né? Eu estou colocando os vídeos aí para vocês. Vocês viram que em vez de eu estar colocando segunda, quarta e sexta, eu comecei a colocar vídeos diários? Pois é, eu tive procuras, as meninas falaram, Gui, por que você não tá postando? Eu vi que você postou lá no YouTube, por que você não tá postando todos os dias? E aí eu falei assim, é só porque eu queria, né, acostumar a ver como é que ia funcionar a questão do algoritmo e a questão para mim aqui, já que eu produzo, às vezes, quantidade grande de peças, né? Aí eu pensei, não, eu vou atualizar junto com as meninas todas as informações, tudo que eu quero passar para elas, e vídeo só 3 vezes na semana eu tô achando pouco. Então eu vou atualizando aqui com vocês, tá? Eu vou atualizando aqui com vocês todos os dias, tudo que eu estiver fazendo, tá? Eu vou vir trazer para vocês, peças que eu estiver fazendo e tudo mais. Meninas, tem uma mega produção que eu quero fazer, que eu nunca fiz, tá? Essa vocês nunca viram, que eu nunca fiz. E assim, só umas peças dessa mega produção, dessa mega encomenda que eu peguei dessa cliente, que eu já fiz. Que eu já fiz. Mas as outras peças não. Eu tô ansiosa para começar a fazer. Porém, a gente tem que respeitar cada tempo, né? Não tá o tempo ainda de pegar nela, porque eu tô com outras peças na frente, né? Então, bora fazer essas peças primeiro para depois fazer essa encomenda. E assim, meninas, essa mega encomenda me fez lembrar, sabe o quê? Sobre a minha primeira peça de crochê. Nossa, minha mente foi longe, gente. Até me emocionei, vocês acreditam, sabe? Porque, tipo assim, foi dali que tudo começou. Pois eu me emocionei porque, tipo assim, foi ali que eu tinha tudo para decidir. Ou continuar aquilo ali, ou simplesmente deixar para lá, né? E não, eu decidi continuar e graças a Deus estou aqui. É gratidão, sabe? É tudo, é o que eu tenho, sabe, para hoje, é agradecer sempre, sabe? Porque não é fácil, sabe, meninas? Empreender no crochê não é simples assim, né? Empreender no crochê não é simples assim. Mas se você tiver dedicação, se você tiver foco e você falar assim, eu quero isso, você consegue. Só depende de mim, só depende de você, para você conseguir o seu objetivo, né? Para você conseguir. Olha que coisa linda que tá ficando, ó. Tá vendo como é que vai formando? Então, meninas, se você tem um sonho, não desista não. Não deixe ninguém dizer para você que não é possível, que você não é capaz. Não deixa, sabe? E se certas pessoas falar algumas coisas para você, não reaja. Deixa que a pessoa, uma hora a pessoa vai ver se aquilo ali realmente não aconteceu, se aquilo ali realmente não compensou, porque se você trabalha, se você quer que aquilo ali te dê fruto, uma hora isso aí vai te dar os frutos. Uma hora você vai colher, entendeu? Se você planta banana, você vai colher banana. Se você planta morango, você vai colher morango. Entendeu? Se você planta, o que você planta, você colhe. Então, se você almeja um futuro melhor, se você almeja ter uma renda, né? Uma renda no crochê, que no qual você não tem atualmente, mas que você sabe que se você empenhar, você consegue, você vai chegar lá. Entendeu? Você vai chegar lá. Então não dê ouvidos a coisas que vai te desmotivar, não deixa isso entrar na sua mente, porque entra. Eu sei que coisas negativas parece que tem um poder para deixar a pessoa para baixo, não é assim? Então não deixa não, meninas, não deixa. Quando você vê coisas assim, que vem assim até você, que você olha assim, você fala assim, isso não é Deus não, misericórdia. Eu tava tão animada e do nada vem algumas coisas. Se acontecer isso com vocês, você repreenda, porque isso é para te deixar para baixo. Isso é para você fazer você desistir. Não sei por que eu tô falando isso, talvez seja porque, como eu disse para vocês, eu tenho uma peça ali que eu guardo ela, depois eu vou mostrar ela para vocês. Nas próximas produções e nos próximos vídeos, eu vou pegar ela para mostrar para vocês que eu fiz
que é uma peça assim que você considera assim, iniciante, não dá pra fazer isso aqui, iniciante que nunca pegou no barbante, e eu fiz. E eu vou mostrar pra vocês, são duas peças, dois tipos de peça que eu fiz quando eu estava iniciando no crochê, e eu tenho elas por quê? Porque foi uma encomenda, foi a minha primeira peça no barbante já foi encomenda. Então, a cliente, né, eu não tinha também dimensões de tamanho, né, eu estava iniciando, e a cliente também não me deu muita ideia de tamanho, ela só mostrou assim, um chão o tamanho que queria, então eu achei que a peça ficou pequena, então eu nem cheguei a entregar ela, eu fiz outra, eu deixei pra mim e fiz outra, e aí eu vou mostrar pra vocês. E fiz também duas passadeiras grandes pra mim, que tem muito tempo, foi quando eu comecei mesmo, quando eu comecei, e eu trabalhava com fio 8 na época, e as peças estão perfeitas até hoje, e eu vou mostrar pra vocês, e foi quando eu estava iniciando também, pra vocês verem, eu sempre fui perfeccionista, sabe, com minhas peças. Então, eu tentava o máximo. Então, ali estava o máximo que eu podia dar de mim na época, sabe? O tapete, eu acho que ainda ficou um pouco assim, sabe, embabadado. No meio, assim, sei lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Já a passadeira, não, a passadeira ficou perfeita. Então, tipo assim, eu fazia de tudo pra que minhas peças ficassem, sabe, o melhor possível. Eu dava o melhor de mim, meninas. Então, isso me fez lembrar. Eu tava ali crachetando, né? Aí eu falei assim, eu vou atualizar com as meninas o que eu tô fazendo. Eu terminei uma produção, vou atualizar pra elas a produção que eu tô fazendo, né? Que é o Coruja. E aí eu pensei, eu vou falar com elas sobre isso também, sobre essa peça que eu tenho, esse tapete. É porque quando eu lembrei, tá, como eu disse, tá numa caixa. E eu uso essas peças, tá? Porém, como elas são crus, e eu tava fazendo uma arrumação lá no meu ateliê, no ateliê não, na lavanderia, eu coloquei em uma caixa, aí eu tava lembrando, eu falei assim, eu não usei mais. Aí eu falei assim, eu já sei, é porque tá muito bem guardado, eu tinha guardado numa caixa lá dentro, e eu não peguei, já que são peças claras, né, foi toda feita no cru. E aí eu vou trazer pra vocês nas próximas produções, eu vou pegar, tá, eu vou me lembrar disso, eu vou até anotar pra me lembrar, e pegar e mostrar pra vocês, porque como eu gravo vários vídeos, aí, por exemplo, depois eu tenho que lembrar de pegar, né, que eu falei no vídeo, e aí às vezes eu esqueço, né, mas enfim, eu tô aqui, ó, olha isso, quando eu comecei com vocês, estava bem no início, vocês viram? E só um pouco aqui que a gente tá conversando, olha o tanto que é rápido demais, meninas, eu acho rápido. Se você pegar firme mesmo, você termina rápido, entendeu? Porque a parte chata do crujinha mesmo é só essa, é de fazer as cabecinhas e colar, só isso, sabe? Só isso mesmo, e como eu tenho até a videoaula dele sem colagem, tá? Que inclusive eu quero fazer uma produção sem colagem dele. Por quê? Porque fica mais rápido para você fazer ainda, sabe? Mais rápido ainda, porque eu fiz e deu certo. Porém, o que acontece? Esse aqui, a cliente viu a foto dele com colagem, né? Certinho com colagem. Então, eu não modifico, não. Eu faço do jeitinho que o cliente viu ali, sendo que foram peças que eu mesma fiz, porém, na época que eu não fazia o Coruja, né? Sem colagens, né? Mas vale super a pena. Lá na Shopee eu já vendi tanto com colagem, sem colagem. Isso mesmo, porque as clientes vê o jogo e amam o jogo, né? Elas nem fazem ideia que aquilo ali é colado, ou é costurado, ou entendeu? Ou é simplesmente feito com o próprio crochê. Às vezes, eu acho que o que elas não imaginam é que é feito com o próprio crochê, por conta que elas sabem que tem uma cabecinha sobre ali, né, a peça. Mas, enfim, eu vou adiantar aqui, na verdade, agora eu vou me arrumar, porque eu tenho que adiantar isso aqui, mas eu vou pra igreja. Então, eu tenho que aproveitar aqui, ó, vou adiantar aqui um pouquinho, já é 6 e pouco, então eu vou me arrumar, já tomei meu banho, então já adiantei aqui, né, então só falta aí, aqui, ó, já terminei aqui, ó. Eu falei assim, eu queria terminar pelo menos esse corpinho aqui, que aí eu me arrumo, vou pra igreja, na hora que eu voltar, eu termino os outros. E é desse jeito, meninas, é sobre isso, sabe? A minha vida é a correria, mas é assim mesmo. Ó, olha aqui, ó. Olha isso. Ó, tá vendo? Só falta mais uma carreirinha aqui, ó. Só mais uma carreirinha. Só mais uma carreirinha pra unir aqui, ó. Olha que coisa linda. Perfeito, né? E olha pra vocês verem, não fica, ó. Vou jogar aqui, ó. Ó. Porque eu não vou colocar na mesa agora, porque eu já vou me arrumar para sair. Mas olha aqui, ó. Essa peça aqui, ela não fica embabadada e nem emborcada, tá? Ó, olha isso. Ó, perfeição, né, meninas? Então eu vou adiantar aqui minha peça e já volto com vocês. Meninas, voltei aqui para me mostrar para vocês as bases finalizadas, né? E mostrar para vocês o quanto ela fica retinha, tá vendo? Eu começo ela aqui, meninas, igualzinho o tapete Coruja que eu fiz a videoaula, tá? Por quê? Porque no meu ponto, olha aqui, ó.
Olha pra isso. Vou mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Ó, tá vendo essa parte aqui? Quando você faz a peça, não fica aquele cofo aqui, tá? Então eu falei assim, vou mostrar pras meninas. Então aqui, ó, o tapete, né? A tampa do vaso aqui. Esse aqui, o pé do vaso, olha aqui. Ó, essa parte. Isso aqui foi porque eu emendei o fio, tá? Ó, tá vendo? Olha isso. Na verdade, emendei o fio não. Tinha um nó e eu cortei. Agora o outro, ó. Olha aqui. Ó. Então, o que que acontece? Essa sobra aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo essa sobra aqui? Essa sobra aqui, meninas, deu pra me fazer esse aqui, ó. Deixa eu ver qual foi. Foi esse aqui, ó. Deu pra fazer esse aqui, ó, tá vendo? Deu pra fazer esse aqui. Aí, eu não quis começar outro com esse aqui. Por quê? Porque era bem pouquinho, né? Pra não ter vários arremates, eu deixei pra me fazer outra coisa, né? Colocar em outra pecinha e tal. Então, já comecei a abrir esse cone aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vou pesar aqui pra vocês, eu voltei mais mesmo pra mim estar pesando pra vocês as bases. Eu vou aqui zerar minha balancinha, na verdade ligar ela. Aqui eu vou pesar pra vocês o pé do vaso. Meninas, eu faço esse joguinho coruja, tanto ele todo assim, ó, com esse fechamento e com ele aberto, tá? Vai depender de como a cliente quer. Esse aqui é a tampa do vaso, tá? Esse aqui é o pé do vaso. Então, o pé do vaso, 62 gramas. Agora, pro tapete da pia, 69 gramas. E esse aqui é o da tampa do vaso. Eu vou colocar aqui pra vocês. Ele fica um pouquinho menor, tensão de ponto mesmo, porque eu fiz isso aqui em um dia. Aí eu fui pra igreja, né? Eu não falei pra vocês que eu ia pra igreja? Pois é. Fui pra igreja, né? Eu tava terminando ele, vocês viram. Fui pra igreja. Quando eu voltei, eu adiantei isso aqui, ó. Só que aí eu já tava começando a adiantar e deixei pra lá. E fui descansar. E no outro dia, né? De manhã, agora de manhã, que eu vim estar dando continuidade, né? Então, só pra vocês verem que a atenção da gente, às vezes, no meu caso, às vezes muda, às vezes não. Então, aqui, ó, o tapete da tampa do vaso, 62 gramas. Agora, bora ver tudo, ó. Todas as 3 peças, 195 gramas. Só pra vocês verem que é muito econômica essas basezinhas aqui, ó. É muito econômica, né? Muito boa de fazer. E assim, meninas, depois que vocês fazem o início aqui, rapidinho você passa essa parte aqui, ó, rapidinho. Então, só pra vocês terem noção com quantos que eu comecei, eu vou mostrar aqui, ó. Fiz aqui o anel mágico, fiz aqui o leque, aí eu fiz aqui, ó, 6 correntinhas, fiz aqui o leque, beleza. Aqui eu coloquei 8 pontos altos, ó, tá vendo? 8 pontos altos. Tem a mesma contagem de ponto para todas as peças. Aí aqui eu fiz aumento, ó, ponto sobre ponto, ó, tá vendo? Ponto sobre ponto. Então fiquei o quê? Se eu tava com 8, 8 mais 8, 16. Aí aqui, ó, eu fiz aqui, ó, aumento, ó, tá vendo? No primeiro ponto aqui, um aumento, eu fiz o leque, né? E já fiz aqui o aumento. Depois que eu fiz o aumento, eu fiz ponto sobre ponto, sem correntinhas nenhuma, tá? Não tem correntinha nessa carreira aqui. Na próxima carreira, eu já fiz leque, uma correntinha. Aí eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo espacinho. E depois eu fui fazendo uma correntinha, ponto alto, até aqui. Chegou aqui, eu repeti de novo, ó, ponto alto, ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo não, correntinha e ponto alto no mesmo espacinho. Então, formei aqui um Vzinho do mesmo jeito aqui do início, tá vendo? Só pra vocês verem. E fiz aqui o leque. Aí depois, pra voltar, eu fiz o leque de novo, 3 correntinhas. Aí eu comecei a fazer as 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, dessa forma aqui. Então, depois que eu fiz o meu tapete coruja, que é sem costura, meninas, eu faço todas as minhas corujinhas com essa contagem de pontos aqui. E se eu quiser uma coruja maior, que aconteceu igual esse jogo aqui, eu vou deixar passando aqui pra vocês. Esse jogo aí, meninas, a coruja ficou com quase 60 centímetros. Pra uma peça no tamanho da coruja, é muito grande, né? Quem já fez coruja aí sabe do que eu tô falando, fica grande. Então, o que eu fiz? Eu aumentei aqui, ó. O segredo é esse, para você aumentar qualquer peça na corujinha, é aqui, ó. Depois que você fez o leque, nessa segunda carreirinha aqui, ó. Aí o segredo tá aqui. Porque quanto mais pontos você coloca aqui dentro, ele vai aumentar aqui. Aí a peça vai ficar mais larga um pouquinho e vai ficar maior, entendeu? Então o segredo é aqui, ó, tá bom? Se você quiser fazer maior, tá aqui o segredo. E geralmente eu faço par. Vocês viram que eu fiz 8. Então se eu fosse aumentar mais, eu aumentaria mais 2 pontos altos. É coisa minha, tá? Porque sempre dá certo no final quando eu vou fazer aqui os lequezinhos. Porque aqui, né, estamos só no início, né? Ainda falta fazer aquelas carreirinhas, né, de leque que eu quero terminar esse jogo ainda hoje. Eu quero terminar hoje, meninas. Então eu quero fazer o quê? Fazer aqui, ó, passar o vermelho. Não peguei aqui pra vocês, mas tá aqui atrás, ó.
Vou pegar. Peguei aqui, eu tava aqui por trás o vermelho, que eu vou usar é esse vermelho aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu tenho uma quantidade dele aberto, né? Talvez eu já use, talvez eu já use esse aqui mesmo, que foi o que eu fiz as cabecinhas lá, ó. Tá vendo? Então, tá tudo aqui. Por quê? Porque a minha meta hoje, eu vou focar mesmo, meninas, porque o corujinha não é ruim de fazer, não é difícil. Só que se você ficar parando, que nem também, eu trabalho também com as redes sociais, né? Eu não trabalho só aqui no crochetar, só pega essa agulha aqui e crochetar. Nós que trabalhamos com as redes sociais também precisamos tirar um tempo, né, pra estar gravando os vídeos, atualizando peças, como vocês sabem, ó, eu tava na 3 produções, eu tô em uma peça ali, tava no jogo que vocês já viram aí, e tava aqui no corujinha, entendeu? Então, só que o corujinha só tinha começado o quê? As cabecinhas. Aí depois eu fui e fiz o corpinho. Agora, hoje, né, eu finalizei, porque eu já tinha feito só um, ó, tá vendo? Eu só tinha feito um corpinho, né? Vocês viram que eu ia pra igreja, então eu me arrumei, fui pra igreja. Quando eu voltei, eu não tava mais no pique de produção, então eu já tinha dado adiantada boa também no outro jogo, então eu falei assim, não, então eu vou focar aqui, né, descansar um pouquinho, na verdade, porque amanhã é outro dia e começar com tudo a nossa semana, né? Então, meninas, só para vocês terem noção de como que funciona por aqui, depois eu vou atualizando, como vocês, né, eu vi aí que vocês estão pedindo, né, mais vídeos aqui no canal, então eu vou atualizando tudo que eu fizer por aqui, tá bom? Tanto os vídeos quanto as dicas, muito importante que eu quero trazer para vocês, né, dicas aí atualizadas sobre tudo que eu faço por aqui, então vai acompanhando o canal, tá bom? Para vocês não perder nada por aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e dar uma adiantada, abrir aqui o cone, ou eu acho que eu vou pegar o outro, né, para não ficar sobra, por mais que eu já uso muito, né, tem do mesmo lote, então eu vou pegar ele, vou passar aqui, já vou começar aqui essas peças para adiantar, porque eu quero ainda estar terminando essas peças hoje, porque, meninas, não é só fazer as carreiras do leque aqui, tem ainda as colagens das cabecinhas, né? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês eu colando, não dou certeza não, porque como eu disse para vocês, né, várias produções, então eu adianto o máximo aqui, tanto para minha produção de pronta entrega, encomenda e também os vídeos que eu gravo aqui com vocês, tá certo? Então, vou adiantar aqui e já volto. Meninas, para tudo para essa produção que ficou belíssima. Olha para isso aqui. Tá vendo como que fica bem delicado, meninas? As peças já estão dobradinhas aqui, porque eu vou pesar com vocês, né? E aqui eu vou separando meus materiais. O branco eu coloquei aqui, porque eu, né, tirei a fotinha aqui de capa, mas esse branco aqui vocês viram, né? Eu não usei mais depois daquela hora, né? Porque a base já tava pronta, que eu mostrei pra vocês. E também aqui as cabecinhas, né? Que eu usei com o que tava aberto as cabecinhas, né? E aqui, ó, o que sobrou de vermelho. Olha isso, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Liguei aqui minha balancinha, ó, tá vendo? Vou colocar aqui o vermelho só pra vocês verem tudo certinho quanto que me sobrou. Olha aí, 355 gramas, né? Ficou aqui pra mim, ó, 310 gramas, 300, por aí, 310, 315, se o cone for 40 gramas, né? Então, pra vocês verem, eu usei aquele restinho que tava aberto, né? E depois, vocês lembram que eu mostrei pra vocês? Pois é, eu usei ele e depois eu passei pra esse aqui. Aí eu gastei bem pouco, né, do outro, que era bem pouco, né, mas adiantou bastante aqui. E depois eu passei pra esse aqui. Então, pra fazer um jogo desse aqui de 3 peças, meninas, você vai precisar de um cone desse de 600 gramas. Vai dar tranquilamente, é claro, que as cabecinhas e um pouco dos leques eu fiz com o que já tava aberto. Aí depois eu dei continuidade com esse aqui, tá bom? Mas um de 600 gramas dá pra você fazer tranquilamente, tá? Beleza, e o branco também é a mesma coisa. Se você tiver meio cone do branco, meio cone, dá tranquilamente, tá bom? Para fazer esse joguinho de coruja aqui, ó, tá? Então aqui, ó, os materiais que eu utilizei aqui também, né, que foi a agulha, a minha tesourinha que não pode faltar. Essa tesourinha é muito amolada, eu gosto bastante dela. Lancinha zerada e agora eu vou colocar aqui, ó, o tapete. Ó, tá dobradinho aqui, ó. 295 gramas, minha cliente tá ansiosa pelo joguinho dela. Esse aqui também vai para São Paulo, até porque a outra encomenda que eu fiz, que eu enviei, também foi para São Paulo. Esse aqui, meninas, ó, a tampa do vaso, ó, 293 gramas. Vou colocar aqui que depois eu vou pesar completo, né? E aqui agora o pé do vaso, 256 gramas, 258 gramas, tá vendo? É claro que aqui tá pesando também um pouco da cola, né, que eu colei. Mas olha para vocês verem como que é econômico esse jogo, ó. Olha isso, 848 gramas, meninas. Olha para vocês, é menos de 1 quilo, 849, né? Menos de 1 quilo para fazer aqui as 3 peças. Olha que coisa linda, ó. Vou mostrar os detalhes para vocês que eu faço aqui com um fio mais delicado, os detalhes da minha coruja. Por isso eu acho que ela fica ainda mais bonita.
Olha isso, meninas. Olha o pé do vaso. Que coisa linda. Olha isso, a corujinha, ó. Olha que linda. Então aqui, ó, para ficar mais delicada, que eu uso amigurumi. Você pode usar o fio mesmo, normal, barbante, né? Só que eu gosto muito de usar amigurumi, né? Porque eu acho que fica bem delicado. Aqui eu usei também amigurumi, tá? Então eu usei amigurumi com a agulha 2. Aí eu usei a agulha 2 aqui e a agulha 2 aqui. Não tem um círculo normal que você começa com 16 pontos altos? Pois é, eu fiz 16 pontos altos também no olho. E aqui, ó, o cílio, ó, tá vendo? Geralmente tem hora que eu dou uma puxadinha aqui, tem hora que não. Esse aqui mesmo não tem. Então eu segui do mesmo jeito, né, que eu fiz ele anteriormente lá atrás, quando eu divulguei a foto, né, na Shopee. Eu segui da mesma forma, tá bom, meninas? Então, ó, olha aí. Olha que coisa linda, ó. Ele fica bem largo, tá? Ele tem uma largura aqui de 55, se eu não me engano foi 55 de largura. Tá anotado ali, mas eu não tô com o caderninho aqui agora. Então ficou 55 de largura por 50 assim, ó. Tá vendo? Porque ele fica bem encorpado aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Fica bem encorpado, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Lindo demais, meninas, perfeição. E uma coisa para você centralizar a sua coruja e ela não ficar torta, você coloca aqui, ó, e aí você olha aqui ó, o bico, ó. Aí você desce aqui certinho no meio da peça, ó. Tá vendo? Aí fica certinho o bico e não fica torto, tá? Então, tudo isso conta na hora que você tá colando. Geralmente, o que que eu faço pra minha corujinha não ficar torta? Na hora que eu centralizo ela aqui, eu passo um pingo aqui, primeiro aqui, ó, que aqui já segura, e depois aqui. E aí, depois disso, eu começo a colar com o fio de seda por toda a volta, tá, ó? Não solta mesmo, ó. Olha aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Eu passo cola aqui também, ó, os leques tá bem preso aqui na cabeça, ó, tá vendo? Tá bem preso. Então, colo aqui também, ó, reforço aqui, reforço esses leques aqui. Então, meninas, pra a sua cola funcionar, desde que você usa qualquer cola ou a polipropileno, que é a que eu uso aqui, você tem que fixar bem aqui, ó, fixar bem, colar. Eu coloco aqui, colo e aperto assim, pronto, acabou. Entendeu por quê? Porque ela fixa, ela pega mesmo, mas você tem que colar em todos os cantinhos também. Não vale só você colar só de alguns cantos e deixar várias partes abertas, porque isso aí vai fazer com o tempo ela abrir, entendeu? Então, por isso que, ó, olha que coisa linda, perfeita aqui, né, meninas? Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês, ó, olha isso, ó, ela tá bem retinha, tô com a mão só, né, mas ela tá bem retinha, dá pra ver que ela tá bem retinha aqui, ó, olha aí o bico, ó, tá vendo, ó? Eu separei com uma correntinha só na tampa do vaso que não, porque a tampa do vaso eu queria que ela ficasse mais fechadinha mesmo, tá? Então, bora ver aqui as outras peças, porque o pé do vaso a gente já viu, né? E aqui a nossa tampinha do vaso, ó, deixei ela mais caidinha, então aqui eu não fiz separação de correntinha, só pra vocês entenderem tudo certinho como que eu fiz, né? E as carreiras aqui, no pé do vaso eu não falei, porque cada peça eu já falo algo diferente, né? Aqui eu fiz 7 carreiras, essas 7 carreiras eu fiz pra cada um, tá? Então eu quis que a minha peça ficasse bem encorpada, deixei com 7 carreiras, sendo assim a minha tampa ela tem 60 centímetros, tá bom, meninas? Então a tampa que vai dar certinho aí, ó, na tampa da cliente. E se for um caso da tampa ficar um pouco folgada, vamos supor assim, coisa que eu acho difícil porque ela fecha mais, né, ela prende mais. Então aqui, ó, eu faço assim, ó, opção de amarrar, porque aí a cliente, né, consegue ajustar. E outra coisa, vocês viram o quê? A cabecinha tá para um lado e a telinha tá pro outro, porque lá na tampa da cliente a peça vai ficar assim, tá? Aqui ela tá engongadinha um pouquinho, né? Tá encurvada, porque, como eu disse pra vocês, eu quis fazer ela mais fechadinha, então não fiz correntinhas aqui no bico. Então, por isso que ele sobe um pouquinho, ó, tá vendo? Mas foi estratégia mesmo, porque eu quis, né, deixar que ela ficasse, mais fechadinha essa parte do bico. Então, quando encaixa na tampa, ela não fica aquela peça pontuda, fica descendo certinho, entendeu? Então, por isso que eu quis fazer ela mais fechadinha aqui no bico, ó, ficar mais fechadinha aqui, essa entradinha, né, pra ficar bem legal, até porque a telinha tá pro lado de cá, ó, tá vendo? Então, sempre se atentem a isso pra você não deixar, não esquecer e fazer a telinha pro lado de lá e ter que desmanchar de novo, né? Então, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Mas é bem simples e bem fácil de fazer essa corujinha. Como vocês viram, e o peito da coruja, a forma que eu fiz pra ficar bem retinha essa parte aqui também. Então, é maravilhoso esse modelinho. Super amei fazer.
E aqui o nosso tapete, né, da pia, nossa corujinha aqui, que ficou bem encorpada. Dá pra vocês ver como que ela ficou larga, ó, tá vendo? Então, todos eles ficou com essa medida, assim, de 50 a 52 centímetros, tá? Esse aqui, acho que ainda ficou um pouquinho mais largo, porque esse peito da coruja aqui, isso aqui, meninas, é igual suplá. Quando você começa a fazer no período, ele fica maior. Por exemplo, eu tinha feito isso aqui primeiro, esse aqui ficou maior que os outros. Então, modifica também de acordo com a sua tensão de ponto, e varia, entendeu? Então, o que eu faço? Eu faço todos os peitos da coruja primeiro, depois eu vou passando o vermelho. O que eu ver que ficou maior, geral, isso é raro acontecer, mas como esse aqui eu fiz só uma peça em um dia, porque eu tava fazendo outras produções, comecei a corujinha, comecei as cabeças, depois eu fiz aqui o peito da coruja, fiz aqui à noite só um desse e deixei os outros dois para fazer de manhã. Então deu diferença, só porque eu fiz um à noite e outro de manhã, deu diferença um pouquinho aqui no tamanho, ó, só um pouquinho, foi assim questão de alguns centímetros assim, ó, no máximo acho que 2 centímetros, mas deu pra perceber quando eu juntei um peito com o outro, entendeu? Essa parte aqui, ó, quando eu falo peito da coruja é isso aqui, ó, tá? Essa parte branca. Aí eu falei assim, já sei, esse aqui vai ficar pro tapete da pia, porque é um pouco maior, né, ficou um pouquinho maior, então ele chegou aqui, ó, 52 de largura, e aqui, ó, assim, tá vendo? 60, então ficou um tamanho muito bom, né? Eu achei que ficou bem grande, excelente aí pro banheiro, porque essas peças assim, encorpadas com essas larguras assim, ele fica parecendo que ele é oval aqui, ó, porque ele ficou bem assim, sabe? Ele não ficou tão comprido assim, ele ficou mais largo, né? Mas ficou lindo demais, meninas, lindo demais. Aqui, 7 carreiras também, todos têm a mesma quantidade de carreira, coloquei a minha etiquetinha aqui, né? Porque não pode faltar o detalhe da minha peça. Aqui a cabecinha, né? Todos do mesmo jeito, com o biquinho aqui, ó, tá vendo? Então ficou lindo demais. Vou falar pra vocês por quanto eu vendi esse jogo. Coloquei as 3 peças aqui, ó, pra vocês verem, tá? Linda, 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 né, meninas? Então, esse joguinho foi R$ 140. Eu vou reajustar o valor dele lá na Shopee, porque esse valor já tava, ó, há um tempo. Foi quando eu cadastrei esses produtos lá. Então, já tem tempo que eu cadastrei lá. E através desses anúncios eu comecei a vender bem. Inclusive, eu deixei esse anúncio na descrição do vídeo pra vocês verem as outras paletas de cores que tem por lá. Porque lá tem outros também, tem até com fio fantasia, que eu fiz lá uns 2 fantasia, que a cliente escolheu, e eu fiquei assim impressionada, porque eu achei que, na época, assim, eu achei que não tinha noção que o Corujinha ia sair bem por lá, né? Porque, tipo assim, eu vi lá cerca de concorrência, né? Alguns jogos de coruja muito em conta. Eu falei, não, o jogo de coruja é muito trabalhado, vendendo a 140 eu ainda acho muito em conta pelo fato que ainda tem a comissão para pagar, né? Mas como foi um joguinho que eu tive venda por lá e eu não tava olhando esse anúncio, então eu vou mexer nesse anúncio para mim poder modificar também o valor dele lá, né? Mas enfim, foi um jogo que super valeu a pena. Ele é rápido de fazer, vocês viram que gasta meio desse aqui, nem meio eu acho que gasta direito, porque tipo assim, isso aqui é bem econômico, vocês viram aí no decorrer do vlog, né? E aqui, né, de 600 gramas dá, é porque às vezes a gente não vai comprar, tipo, se a gente for comprar o material para usar, a gente vai comprar, por mínimo que seja, a gente vai comprar um do pequeno desse e um do pequeno desse, né? Se for usar 2 cores, mas aqui você pode usar até 3 cores também, é só intercalar, fazer um degradê. Eu já vi cada um lindo de tipo rosa, bege, cru, fica lindo. Eu vou trazer outras combinações dele quando eu puder fazer mais jogos assim a pronta entrega, né, porque vale super a pena, né, esse modelinho. Porém, esse aqui, né, foi lá da Shopee e eu vou estar embalando para poder estar enviando, né, que a minha cliente tá ansiosa, ela disse que tá ansiosa para receber o joguinho dela, né. Mas esse joguinho aqui, na minha cidade, o valor lá até que não tá muito longe, porque, tipo assim, já vendi ele, o último que eu vendi aqui na minha cidade desse aqui foi 130. Mas lá na Shopee a comissão é mais que R$ 10 num joguinho desse. Então, por isso que eu quero alterar para 150 lá na Shopee, tá bom? Mas é isso, é você conhecendo, né, o público de vocês, vendo cada peça que dá para sair mais, aí a gente aumenta um pouquinho só, né, a questão aí dos valores, né? Lá na Shopee você não pode ficar mudando muito os preços o tempo todo. Depois eu vou ter que trazer um vídeo sobre isso, né, para vocês. Mas como faz tempo que eu mexi nesse anúncio, na verdade, depois que eu publiquei, eu não mexi nesse anúncio, então agora eu vou mexer nele, né, para dar uma modificada, já que ele aumentou bastante as visualizações lá, então com certeza vai entrar mais pedidos, então para ter um reajuste nesse jogo aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Então, meninas, foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado aqui, porque eu super amei essa produção, mesmo que eu não gosto muito de fazer coruja, pelo fato da colagem mesmo, do trabalho que tem, sim,
tudo tem um trabalho, né, meninas? Uns têm esse trabalho mais na confecção, outros nas colagens, outros nas aplicações e por aí vai, é assim mesmo, é normal. Mas depois que termina aqui, ó, essa parte aqui, pronto, você já fica aliviada porque você terminou as peças, né? Porque para confeccionar aqui eu acho bem prático. A questão mesmo é a cabecinha, que tem gente que não gosta de fazer justamente por conta disso, né? Porém, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Eu vou ver se eu já deixei essa aula disponível, porque eu tenho um canal só de videoaula, inclusive tô soltando aulas lá o tempo todo, tô soltando bastante aulas lá para vocês conferirem, tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, para você conferir o canal e não ficar de fora de nada. Toda vez que você entrar aqui nesse canal, você vai receber notificação se você é inscrito e no canal de videoaula também. Inclusive, se essa aula já estiver disponível, eu vou liberar para vocês, que é a aula da corujinha sem costura, tá? Então, para quem não gosta de fazer isso aqui, ó, colagem, que inclusive nesse mesmo anúncio aqui, eu tenho esse jogo lá sem colagem, por exemplo, o que tem a fantasia mesmo. Então, se a cliente tivesse comprado fantasia, eu teria feito aqui, ó, sem colagem, entendeu? É uma forma bem prática de fazer, que eu acho que vale super a pena para quem não gosta de colar essa corujinha. E essa parte aqui também, ó, é bem econômica, não tem esses leques aqui não, ó, é diferente, meninas, vocês precisam ver se vocês não viram ainda, mas eu vou ver se já tá disponível, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e aguardem aí os próximos. Tchau!